Laila Tó. Eu disse em hebraico boa noite. Shalom Yeshua Aleichem. Que a paz de Jesus seja com todos vocês. Vamos dar continuidade ao assunto do dízimo. Em Gênesis, capítulo 14, verso 18 a 20, fala da história do patriarca Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que Ló, seu sobrinho, tinha uma fazenda e tinha muitos gados, animais, empregados e muitas mulheres. E aconteceu que, vindo o inimigo, tiraram de Ló todos os seus bens materiais, alimentos, e levaram tudo consigo, fazendo com que Ló ficasse abandonado. Não somente Ló, mas toda a circunvizinhança ficaram totalmente desamparados, foram roubados pelos adversários. Quando Abraão soube dessa tragédia, ele resolveu convocar 318 pessoas, guerreiros, homens fortes, valentes, e foram atrás dos inimigos que roubaram os seus bens. Abraão, juntamente com os guerreiros, conseguiram recuperar novamente todos os bens materiais de Ló e, aproveitando, Abraão conseguiu muito ouro, muita prata, animais, muitos bens, e conseguiu recuperar as mulheres, os empregados de seu sobrinho Ló, e trouxe consigo muitas riquezas que conseguiu nesta guerra. Pois bem, então Abraão, encontrando-se com o sumo sacerdote, ele resolveu dar o dízimo de tudo o que ele tinha. Veja bem, esse dízimo, porque tem muitos pregadores que pregam assim, Abraão deu o dízimo de tudo. Sim, ele deu, mas não tem nada a ver com a lei do dízimo, porque este fato aconteceu há 430 anos antes da lei de Moisés. Então ele deu o despojo, o dízimo, daquilo que ele conseguiu tirar do seu adversário, do seu inimigo. Então foi joias, bens materiais, alimento, animais. Então ele deu o dízimo do despojo daquilo que ele conquistou numa guerra. Então não tem nada a ver com uma lei do dízimo, com os dízimos que está escrito na palavra de Deus. Então vejamos bem, foi uma coisa à parte, não tem nada a ver com a lei do dízimo. Isso foi há 430 anos antes de ser anunciado a lei do dízimo. Então Abraão deu a Melquisedeque, rei de Salém, o dízimo de todos os despojos de guerra. Pois bem, então vejamos uma coisa. O dízimo, depois de 430 anos, ele foi anunciado por Moisés. Era um tributo. Era um imposto obrigatório, tinha que ser pago. Então vejamos bem. Havia, na realidade, na Torá, nos livros de Gênesis,
Levítico, Número, Deuteronômio, havia aproximadamente 613 leis, ou seja, 613 mitzvot, que quer dizer mandamento em hebraico. Então, a partir dessa data, o mitzvot começou a ser cobrado. Era um novo mandamento, uma nova ordem. Era, vamos dizer assim, uma nova lei que obrigava todos os agricultores que produzissem alimentos, eles tinham por obrigação de separar 10% do trigo, do cominho, da hortelã, do arroz, do trigo, e também 10% também dos frutos produzidos do alimento, a mandioca, a laranja, a ameixa, a uva, todo fruto da terra, todos os frutos, também tinha que dar 10%. Não era só os alimentos. Incluía-se isso também o gado leiteiro, as ovelhas, os cabritos, de tudo que fosse produzido sobre a terra, os agricultores teriam que levar ao templo, entregar aos sacerdotes levitas. Por que os levitas? Porque os levitas não ganharam herança. Eles não tinham casa, não tinham terra, não tinham nada. Eles só cuidavam do altar, da casa de Deus, dos sacrifícios, da oblação pelos pecados e etc. Junto com o sumo sacerdote, servindo a Deus e orientando a vida espiritual do povo de Israel. Mas o objetivo, a finalidade desse 10% era somente alimentos e não dinheiro. Era alimentos. E esses alimentos teriam que ser distribuídos além dos sacerdotes da tribo de Levi, os levitas, tinha que ser dado também os alimentos para o sustento das viúvas e seus filhos, dos órfãos que não tinham mais pai nem mãe, né? Dos pobres. Havia muito pobre nas regiões, porque não havia indústria, só havia agricultura. E muitos chefes de família, eles se ofereciam para trabalhar como um trabalhador em troca do alimento, para que aquele alimento que ele ganhasse, ele podia entregar para a sua família, para o sustento, porque ele era uma pessoa desempregada. Então, os grandes patriarcas, os grandes fazendeiros, eles tinham 100, 200, 300, 1000 e poucos empregados. Eles tinham muitos empregados porque eram donos de muitas terras e muitos animais nessa época dos patriarcas. Então, todo produto produzido pela terra, 10% era obrigado a entregar à casa de Deus, e aí os levitas tinham que distribuir todo esse alimento para o sustento, para que houvesse fartura, abundância nas casas das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, inclusive também dos escravos estrangeiros, porque havia muitos escravos que trabalhavam em troca da alimentação e de um lugar para dormir. Pois bem, amados, tudo que era produzido tinha que ser entregue aos sacerdotes para a distribuição do povo pobre.
Agora, eu quero voltar aos dias atuais. Hoje, os pastores que estão no lugar dos sacerdotes, eles leem a Bíblia e afirmam categoricamente que quem não dá o dízimo é um ladrão. Vejamos bem, a Bíblia, em 1 Coríntios 6, 9 a 10, ele diz que os injustos, os adúlteros, os fornicários, os trapaceiros, os alcoólatras e até mesmo os ladrões não entrarão no reino dos céus. Veja bem, a Bíblia diz que o ladrão não entra nos céus. E exatamente os pastores dizem e afirmam que quem não dá o dízimo é ladrão. Então, automaticamente, eles estão condenando os não dizimistas de ladrão e que eles não serão salvos. Isso é uma mentira. Uma mentira deslavada. Por quê? Porque a salvação não depende do dinheiro. Se fosse assim, eu ia transgredir as leis, eu ia pintar e bordar, eu ia viver uma vida dissoluta e antes de morrer eu daria aí uma sacola cheia de dinheiro para um dos pastores para eles interceder por mim, porque quem dá o dízimo é salvo e quem não dá vive sobre a maldição. É essa a pregação que eles pregam. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, eles dizem que quem não dá o dízimo vive sobre a maldição. Por isso que eles vivem sempre enfermos, doentes, desempregados, falta de dinheiro, porque eles são infiéis. Eles são ladrão. Ora, a Bíblia também diz, pastores, acusadores dos nossos irmãos, que basta crer em Jesus Cristo. A própria Bíblia diz, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, a salvação não depende do dízimo. Isso é uma mentira. É uma lavagem mental, cerebral, que eles fazem na pessoa para obrigá-lo a entregar o dízimo à casa de Deus. Então vejamos bem também. Não é somente essas pessoas que estão, segundo os pastores, condenados a ir para o inferno. Olha, eu fico triste, magoado com essa situação, porque a palavra de Deus não ensina assim. O pastor, ele tem que ser uma pessoa humilde, tem que ser uma pessoa justa, ele tem que pregar a simplicidade, ele tem que pregar a humildade. Ele não pode ser um acusador. A Bíblia diz que o acusador é o nosso arqui-inimigo, Satanás. Pastor nenhum tem o direito de acusar uma pessoa que não dá o dízimo de ladrão. Isso é crime. Essa pessoa tem o direito de levá-lo à justiça e pedir uma indenização por danos morais. Se fosse comigo, eu faria isso, porque Deus deixou as leis para os homens. E a Bíblia diz também para os cristãos que devemos obedecer às leis dos homens. Então,
Quando um pastor chama de ladrão um membro de uma igreja, ele deve sim. Ele tem duas opções. Ou ele leva ele para a justiça, pede uma indenização, ou ele se retira dessa igreja e procura uma igreja aonde ele não é acusado de ladrão. E a coisa mais interessante aqui que me chama a atenção é que eu digo com certeza absoluta. Tem igrejas com 5, 10 mil membros, 20, 30, 50 mil. Existe, fora do país, igreja até com 80 mil membros. Só não vou citar o nome da igreja por questões de ética pastoral. Mas tem milhares e milhares de pessoas. E o mais curioso é que não chega a 10% os dizimistas. Você sabia disso? É. Não chega a 10% os dizimistas. Quer dizer, apenas 10% de uma igreja com 20 mil membros, 10% vão ser salvos. Segundo os pastores, né? Bem entendido. Não é eu que estou afirmando isso aí. É os pastores que afirmam. Então, 10% de 20 mil vão para o céu, o resto vai tudo para o inferno. E o mais curioso também, como é que um pastor pentecostal chama uma pessoa que é batizado no Espírito Santo, que fala língua estranha, que vai para o culto, se alegra e não dá o dízimo, como é que chama ele de ladrão? Você já viu um ladrão que não vai para o céu ser cheio da unção do Espírito Santo, fala em línguas estranhas, e são pessoas usadas e abençoadas por Deus? Como é que fica isso aí? Quer dizer, que 90% são ladrão, numa igreja de 20 mil pessoas, o pastor teria que tirar essas pessoas de sua igreja e ficar só com os 10%. Por que eles não fazem isso? Porque eles tentam a convencer as pessoas de pagar o dízimo, quando na realidade o dízimo não é obrigatório. Mas como, pastor, que não é obrigado? Está escrito na Bíblia. Ora, a Bíblia também diz, meu amigo, que todas as leis e profeta duraram até João. Veja bem, todas as leis, são 613 leis que tem no Velho Testamento. 613 leis. E essas 613 leis foi dada por Moisés. E aí? Só que a Bíblia diz também que todas as leis, vou repetir novamente, todas as leis e os profetas duraram até João Batista. A graça e a verdade, viu? A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Veja bem uma coisa, Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele usou uma expressão consumatum est, que quer dizer consumado está, ou está consumado, está terminado, acabou. Ele entregou o Espírito ao Pai na cruz. Quando ele disse está consumado, a terra tremeu, muitos mortos em Cristo ressuscitaram e entraram em Jerusalém, saíram andando das suas catacumbas e entraram na Cidade Santa. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que o véu do templo se rasgou? Porque ali
acabava-se a lei, as 613 leis dada por Moisés, estava encerrado, terminado, consumado, acabado, porque agora Cristo estava garantindo para mim e para você a liberdade. Nós nos tornamos livres para entrar nos Santos dos Santos. Lá, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Agora, quando o véu foi rasgado, Deus abriu a porta dos céus e disse: meus filhos, agora vocês podem entrar na minha casa e louvar ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. É maravilhoso, né? Então, meus amigos, agora eu pergunto, por que se terminou? Se todas as leis e profetas duraram somente até João Batista e depois acabou, por que então eles ressuscitaram os interesseiros, os que gostam do dinheiro? Porque eles ressuscitaram uma das leis dadas a Moisés, que é a lei do dízimo. Por quê? Que eles ressuscitaram e trouxeram para os dias de hoje. E ficam obrigando as pessoas a dar o dízimo. Eu não sou contra o dízimo, eu sou a favor do dízimo. Se você quer dar, tudo bem, eu não tenho nada contra. Mas eu, pastor Wilson dos Anjos, eu vou ser honesto com você. Eu sou contra o dízimo. Se você quiser dar, amém. Que Deus seja louvado. Porque quando a gente faz um voto, a gente tem que cumprir. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, e ele fez uma oração, e ele orou e disse: Senhor, se tu me abençoares, que eu vá em paz, e volte em paz, e não falte alimento nem vestuário para mim, em toda essa viagem que eu vou fazer, eu prometo que darei o dízimo de tudo. Aí ele passou a ser um dizimista. Mas quando ele falou isso, ele já era um homem adulto, maduro. Eu não sei a idade dele, mas eu calculo que ele tinha uns 30 e poucos anos nessa época. Então veja bem, eu não sou contra o dízimo, mas a lei do dízimo foi encerrada em João Batista, e não adianta querer me convencer. Está escrito, todas as leis e profetas duraram até João, e depois acabou. Ah, mas no Velho Testamento. Isso aí nós vamos discutir mais na frente. Mas, na realidade, a lei terminou em João Batista, porque a verdade veio por Jesus Cristo. Então, se a lei do dízimo vale, então vamos ressuscitar outras leis que tem também. Por exemplo, não adianta ressuscitar, trazer para o nosso dia só a lei do dízimo. Então vamos trazer a lei do adultério. Por exemplo, na antiga lei dada a Moisés, toda mulher que adulterava era morta por apedrejamento. Por que eles não trazem também essas leis para os dias de hoje? Eles não são tão moralistas, conservadores, machão, etc e tal? Por que eles não trazem essa lei para os dias de hoje? Quer dizer que eles estão salvando aqui em 613 leis, eles estão salvando só o dízimo, trazendo para os dias de hoje. Para quê? Para aumentar a sua conta bancária? E ao mesmo tempo eu pergunto, todas as igrejas ganham o dízimo, pouco ou muito, mas ganham. Aí eu pergunto, qual é a igreja que sustenta
as suas viúvas, hein? E seus filhos, e os órfãos, e os pobres. O que mais tem aí é pobre, afavelados. A igreja sustenta eles? Ah, sustenta. Manda um carpinteiro lá arrumar o portão, o telhado que tem umas telhas quebradas, tem goteira, problema na eletricidade, tem que trocar os fios, tem que arrumar a calçada, a entrada da casa, tem que arrumar o forro da casa. Com certeza essas viúvas são pobres. A sua casa precisa de uma reforma. Você já viu igreja reformando casa de viúva? A Bíblia diz que a verdadeira religião, olha bem, pastores pentecostais, a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Está escrito na Bíblia. Não é lei, não. Está escrito na Bíblia. E vocês cumprem? Vocês fazem isso realmente? Eu nunca vi. Eu nunca vi as viúvas sendo sustentadas pelas igrejas, os pobres sendo sustentados pelas igrejas. Quantas cesta básica a igreja de vocês dá? 100, 200 por mês? Eu estou pagando para ver. Então vejamos bem, a igreja, a verdadeira religião, diz a Bíblia, quer cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Mas a maioria dos pastores hoje não estão satisfeitos com seus salários, os seus altos salários. Salário de 20 mil, 30, 50, 100. E fora o que eles carregam na cueca. Tem muitos pastores aí que recebem cheques de empresário com valor enormes. Eu já vi pastores receber cheques no valor de 400 mil reais de dízimo de empresário. É verdade. E tu acha que eles contabilizam esse dinheiro? Tu acha que eles prestam conta? Tem muitos crentes que adoram os pastores, veneram os pastores. Chega, coloca o seu dízimo no envelope e coloca no bolso do seu casaco. E convida para almoçar lá na casa dele só para entregar os dízimos. A maioria desses dízimos, eles são desviados, não entra na tesouraria. Compreendeu como é que é? Não é prestado contas. E muitos desses pastores abandonam o ministério e também se candidatam a político, a deputados, a senadores, para aumentar a sua conta bancária. Por quê? Lá é fácil de se ganhar dinheiro. E se o pastor é pastor, as próprias igrejas, os membros das igrejas, elegem dentro do estado, ou de 2 ou 3 municípios, elegem um pastor desse brincando. Entendeu como é que é? Aí chega lá, ele se vende, ele faz barganha, porque o político, meu amigo, tu tem que dançar a música deles. Se não dançar, não fica, é expulso do partido. E boa parte deles, vocês sabem, vocês conhecem a nossa política aqui no Brasil, como ela é suja. É um toma lá da cá. Tu me favorece, eu te dou 30 milhões. Eu te dou 150 milhões para te não assinar tal documento, para te não participar daquela comitiva, ou daquela lei, ou daquele artigo. Tu vai ganhar tantos milhões. É assim que funcionam as coisas. Eu não sou contra a política. A política, ela existe sim. Nós vivemos dentro da política. Nos alimentamos com a política, porque, infelizmente, precisamos sim da política, porque todas as leis, benefícios, impostos,
tudo depende da política. Mas, infelizmente, os homens se candidatam porque lá a propina é grande. Simplesmente para você favorecer um governador, um prefeito, ou até mesmo um presidente da República, você pode ganhar milhões e milhões, você não vai precisar trabalhar mais. Porque a política é suja, é corrupta. E mais corruptos são aqueles que chamam os membros de sua igreja de ladrão. Esses sim são os verdadeiros corruptos, mesmo não sendo pregadores, mesmo não sendo políticos, como pastores, como bispo, como apóstolo, como missionários, são corruptos sim, porque não é esse o ensinamento da Sagrada Escritura. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos contribuir com amor, voluntariamente. Nós devemos contribuir segundo o desejo dos nossos corações. Nós devemos contribuir com alegria, não com constrangimento. Aí o pastor fica lá cutucando as ovelhas. Irmãos, preciso de um carro novo, preciso de botar ar-condicionado na igreja, preciso botar piso na igreja. Eles constroem aquelas mansões faraônicas, né? A igreja hoje, boa parte aí é tudo obra faraônicas, que custam milhões e milhões de dinheiro, que são tudo tirado do bolso dos pobres, das pessoas humildes, que trabalham e são obrigados a dar o dízimo. O dízimo é uma coisa voluntária. E outra coisa, eu já disse e vou repetir de novo, a lei do dízimo terminou em João Batista. Hoje eu vivo pela graça, eu vivo pela fé, o cristão vive pela fé, o justo vive pela fé, diz a palavra de Deus. Então eu não preciso dinheiro, eu não vivo na maldição e eu não sou obrigado a dar o dízimo. A igreja precisa sim de dinheiro. Vamos ajudar naquilo em que é necessário, naquilo de acordo com as nossas possibilidades. De repente, se você sentir no coração, quiser dar uma oferta de R$1, 5, 10, 50, 100, amém. A quantidade não importa. O importante é a atitude de você dar com alegria. Agora, nunca dê dinheiro para a igreja quando o pastor começa. Eu estou precisando disso. Quanto metro de piso fulano vai dar? Fulano deu tanto. E você, irmão, aí, quanto vai dar? Ele está ali, ó. Entendendo? Oprimindo. A pessoa está sendo constrangida, humilhada. Porque às vezes está só com o dinheirinho para pagar a luz, ou para fazer um ranchinho para casa. Às vezes está até no SPC, o coitado. Ou às vezes está até desempregado. Aí ele tira aquele dinheirinho que tinha que comprar o remédio na farmácia, ou pagar a luz, ele vai lá e entrega. Porque ele está sob pressão. Isso aí não é servir a Deus. Isso aí é opressão diabólica. E todos os pastores que agem dessa maneira são corruptos, estão sendo usados por Satanás, porque ninguém tem o direito de chamar um cidadão comum, um membro de uma igreja, de ladrão. Isso é crime, está no Código Penal. Dá 1 ano e 6 meses de cadeia para o pastor que chamar um membro da sua igreja de ladrão. E ele ainda pode ganhar uma indenização do pastor e uma indenização da igreja a qual o pastor pertence. Meu amado irmão, eu não posso evitar que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer ninho aqui, ó,
na minha cabeça. Então não admite, não permite, ou não permita que o seu pastor chame você ou um membro da sua família de ladrão. Ladrão é ele. Ele está sendo um criminoso porque está cometendo vários crimes. Por chamar você de ladrão, porque ele está te caluniando. Isso é injúria. Isso é uma blasfêmia. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura em hebraico diz: quem não dá o dízimo está enganando o Senhor. Mas isso, enganar é diferente de ser ladrão. E essa palavra, ela valeu até João Batista. Depois de João Batista, acabou. Eu não sou obrigado a dar mais dízimo. Mas se você quiser dar, amém. Você tem todo o meu apoio. É voluntário, dá quem quer. Então encerramos a nossa live sobre o dízimo nesse momento, e a partir da semana que vem nós vamos continuar com a live dos dízimos, porque nós temos muito que aprender sobre finanças. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero convidar todas as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus para orarmos a Deus. Vamos orar. Tem muitos irmãos que estão precisando de oração, tem muitos irmãos enfermos. Eu gostaria de pedir oração pelo pastor Milton, que mora no Triângulo Mineiro, em Uberaba, pela sua filha, que se encontra enferma, que necessita das nossas orações. Vamos orar também pela minha filha, Andréia dos Anjos, que necessita de oração, que se encontra enfermo. A minha esposa também encontra-se enferma. Vamos orar. Eu tenho muitas pessoas que necessitam de oração. Oramos nesse instante. Amado e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus de misericórdia, Deus de perdão, ó Deus, eu te peço as tuas bênçãos agora sobre essas pessoas que estão ouvindo essa live. Tu sabes das suas necessidades, dos seus problemas, Senhor. Ó Senhor, colocamos aos teus pés todas as suas ansiedades. Eu te peço, Senhor, para aqueles que estão desempregados, dê-lhes um emprego, dê-lhes uma oportunidade de trabalho, para que eles possam ganhar o pão e sustentar as suas famílias. Ó Senhor, para aqueles que estão endividados, abre as portas, Senhor. Supre, Senhor, as suas necessidades, Senhor. Ó Deus, nós contemplamos os pássaros dos céus, as flores, as rosas que não trabalham, que não ceifam, mas o Senhor os alimenta, Senhor. Ó Deus maravilhoso, fazendo com que ela exalam o bom perfume, o aroma agradável, e as pessoas sintam o cheiro da fragrância, Senhor. Aquele aroma contagioso que é o bom perfume de Cristo, porque nós somos, segundo Coríntios, o bom perfume de Cristo. Assim como as flores exalam o aroma, o perfume, nós também devemos contagiar as pessoas com o bom perfume de Cristo. Sara, Senhor, as enfermidades. Está escrito na tua palavra: eu sou o Senhor que te sara. Senhor, sara as enfermidades das minhas irmãs. Sara, Senhor, as enfermidades da minha filha, da minha esposa, do pastor Milton, Senhor, da sua filha que se encontra no leito de enfermidade, ou de toda a sua família, Senhor. Supre todas as necessidades financeiras desse senhor, dessa senhora que está desempregado, dessa senhora, desse senhor que está com dor de cabeça, dor na coluna, dor nos pés, dor nas juntas. Ó Senhor, retira, Senhor, o reumatismo, o toxicólogo. Retira, Senhor, a distensão, Senhor.
Retira, Senhor, os hematomas. Retira, Senhor, toda a infecção óssea. Repreendo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, todo o espírito de enfermidade que está sobre esses corpos, Senhor. Dê a tua bênção, Senhor. Dê uma noite maravilhosa para aqueles que têm insônia, para aqueles, Senhor, que vivem em depressão profunda. Liberta, Senhor, do meu adversário, do meu arqui-inimigo, Senhor. Dê paz, Senhor. Dê paz, paz, Senhor, para os corações, para que possam ter uma noite tranquila e abençoada. Abençoa todos, Senhor, que ouviram essa live. Eu te peço, na pessoa bendita de Jesus Cristo, sara, cura, liberta e supre todas as necessidades individuais de cada cidadão, de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo a tua palavra. Essa é a minha oração. Eu deposito aos teus pés, Senhor, para que tu cumpra com a tua palavra, porque tu és ontem, hoje e eternamente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Colabore conosco, prezados ouvintes. Fale deste programa. Fale com teus amigos, com teu vizinho. Na próxima sexta-feira que vem estaremos falando mais uma vez sobre dízimo. E amanhã vai sair uma live sobre cura divina e libertação. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Em nome de Jesus Cristo. E um beijo no coração de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém.